Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Dando início então à sessão do dia 31 de agosto de 2020, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação às ata número 4035, de 20 de julho de 2020, em votação a ata 4036, de 21 de julho de 2020, em votação a ata 4037, de 27 de julho de 2020, em votação a ata 4038, 28 de julho de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Ariel Soárcego, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaríamos de cumprimentar aqui o Leandro da TV Serra. E temos um ofício 196/2020 no gabinete. Farroupilha, 24 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: apresentação do projeto das 24 Sudolimpíadas 2021. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, o prefeito municipal, senhor Pedro Vori Pedroso, vem por meio deste solicitar uma audiência com esta Igreja Casa, para que a equipe organizadora da 24ª Sudolimpíadas, juntamente com o secretário municipal de Turismo e Cultura, possam apresentar aos senhores vereadores o projeto supracitado. Considerando ser um evento multidesportivo internacional organizado e regulamentado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos, ICSD, espera-se receber mais de 100 países e 4.000 surdoatletas. Isto posto, conta-se com a sua preciosa atenção em ouvir o grupo organizador, que tem por objetivo unir forças e engajar ainda mais pessoas da comunidade nesse projeto. Sem mais, aguardamos vosso posicionamento e renovamos votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, prefeito de Farroupilha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado ao primeiro secretário da Casa, o vereador Ariel Soárcego, pela leitura do expediente da Casa. Antes de dar início ao grande expediente, quero saudar todos os vereadores, a vereadora Eleonora Broilo, a vereadora Maria da Glória Menegoto, saudar os internautas que nos acompanham nessa noite, saudar a imprensa, a TV Serra, através do Leandro Adamati, também saudar a Espaço FM, através do Miller, que nos acompanha também nessa noite, funcionários da casa e demais presentes. Passamos então agora ao espaço destinado ao grande expediente. Eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à imprensa, todos aqueles que nos prestigiam até o momento. Bem, hoje, dia 31 de agosto, e nós conversávamos ali na bancada, né, David, com relação à questão do retorno das atividades escolares, né, que a gente, como da bancada do PDT, tem tentado olhar com bons olhos o retorno às atividades escolares já há alguns meses. Hoje estava planejado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul para que retornassem às atividades, mas isso nada aconteceu em nenhum município do Rio Grande do Sul, né? Que não é novidade para nenhum de nós aí, né? A falta de planejamento que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem, né, no manuseio
com as questões do Covid, né? Lá quando nós estava no pico, nosso governador ele tentou inclusive colocar com que as crianças fossem para as escolas. E independente do pensamento nosso, né, do pensamento nosso como cidadão, eu acredito que nós vivemos num Estado democrático de direito, né? E isso faz com que as instituições, principalmente públicas, tenham a obrigação de fornecer este serviço, né? As privadas também, porque nós vivemos todos, né, com várias instituições públicas e privadas, e as privadas também, mas principalmente as públicas. E hoje eu vejo que há uma necessidade desse retorno, inclusive uma necessidade financeira de alguns setores. Cito as escolinhas de educação infantil, cito aqui as vans escolares, né? Eu não sei, porque eu não senti isso. Agora, eu queria que cada vereador aqui, daqui a pouco, tivesse um entendimento do que é ficar 5, 6 meses sem poder trabalhar, sem exercer a sua profissão. Não deve ser fácil, né? Porque uma coisa é a gente saber aqui, outra coisa é sentir. Bem diferente. Então, gente, eu acho que sim, né, que nós temos que fornecer, o Estado tem que fornecer esta atividade, e o cidadão tem que ter a liberdade de encaminhar o seu filho, se assim achar que deve, ou não encaminhar. Porque é importante aqui a gente lembrar que quando um casal, quando um homem, quando uma mãe de família sai para trabalhar, muitas vezes ela deixa o seu filho com alguém. E esse alguém será toda a educação para cuidar do filho, que nem aquela pessoa que está preparada lá na escolinha tem? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E outra, a pessoa que está cuidando dela também pode se contaminar. Como qualquer um de nós podemos nos contaminar, né? A gente tem visto isso, né? Eu tenho falado, o vírus é circulante, ele é comunitário. Então, faço um apelo aqui, né, para que as escolinhas tenham o seu retorno das atividades, não só aqui em Farroupilha, como no Rio Grande do Sul inteiro, né? E eu acho que tem que ter um entendimento aí do governo, né, de que esse ano, sim, seria de forma voluntária. Se tu quiser levar o seu filho, leva, tem o serviço à disposição até para poder trabalhar tranquilamente, e se achar que não, se achar que é perigoso, não leva. Mas o serviço tem que estar à disposição e logo, né? A gente vê aí o governo se preocupando com o que nesse momento? Com reforma tributária, né? Um tema muito importante, muito delicado, e eu acabei lendo alguma coisa sobre essa reforma, a vereadora Glória, no final de semana, e vi ali que de reforma não tem nada, né? Porque quando tu reforma alguma coisa, tu transforma, tu inova, né? Nós temos aí tantos e tantos produtos. Piccoli sabe que faz tomate aí na cidade, com tributação 2, 3 vezes, mesmo produto, ele é tributado. Isso sim é uma reforma, mexer com estas coisas. Agora, o que eu li ali, e me desculpe se eu estiver enganado, ali é um pacotão de aumento de imposto para suprir uma má gestão durante a epidemia. Foi isso? Né? E aí vem para a imprensa e diz que se não for feito vai quebrar, amedrontando a população. Pois que quebre então, qual é o problema? Não, diz que é para melhorar para a comunidade, para o povo, que vai melhorar. Uma hora que quebra, outra hora que... Cara, se é para melhorar, eu quero ficar pior, eu quero ficar como está, não tem problema. Não é possível, gente, não é possível que em meio a uma pandemia um governador venha querer falar de aumento de imposto, cara, de reforma tributária. Vai pegar dinheiro agora nos bancos, cara. Vai se endividar, vai encontrar outra fonte e outra forma de arrecadar dinheiro. Porque há 4, 5 meses atrás, o mesmo cidadão que hoje pede aumento de imposto, pedia para o cidadão ficar em casa. Não exerceu o seu direito de trabalho. E hoje pede aumento de tributo para esse cidadão, e o mesmo faz com que
esteja hoje fazendo propaganda para que você cumpra o seu papel e trabalhe como mesário eleitoral ali na frente, cara. Olha que absurdo isso. Vá trabalhar como mesário. Não tenha medo. Não fique mais em casa. Que loucura, hein? Que loucura, cara. Que desmando. Mas era isso aí, senhor presidente, tá? Vou parar por aqui. Um abraço. Agora, então, eu convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. O PP abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Fabiano Piccoli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. E quero seguir a linha que o vereador Thiago Brunet trouxe hoje da questão da reforma tributária proposta pelo governo do Estado. Queria saudar a imprensa também e a todos os nossos telespectadores. Na verdade, é justamente isso, Thiago. É um pacotaço de aumento de tributo. E nós temos alguns produtos que hoje são isentos de tributação, que com essa proposta de reforma tributária passarão a ser taxados. Nós temos todos os hortifrutigranjeiros, leites, aí tem aqui algumas especificações: maçãs, peras, ovos, pães, massas congeladas, e aqui tem flores naturais e preservativos. Bom, só a cadeia dos hortifruti não é só a alface, só o tomate que não é tributado. É toda a cadeia de fornecimento, desde os insumos lá na lavoura até chegar na nossa mesa. Então, ao passo que o governo tributa os hortifruti, vamos citar o exemplo dos ovos. Nós temos diversas avícolas aqui em Farroupilha, que não é só o ovo que não vai ser tributado, que hoje não é tributado. É todos os insumos, hoje não são tributados. Quem é que vai pagar essa conta? Nós. Porque hoje, por exemplo, nós lá na estufa, nós não pagamos ISS. O talão de produtor, nós pagamos o Fundo Rural, que é 1,5%. A partir do momento em que nós tivermos que, ao emitir as nossas notas fiscais, pagar 7% em 2021, 12% em 22 e 17% em 23, quem é que vai pagar essa conta? Nós não temos margem para absorver isso. Vai ser o consumidor. E esse aumento vai em toda a cadeia produtiva. Você vai comprar ovos, vai comprar frango, vai comprar carne, vai comprar frutas e legumes, verduras, vai pagar o tributo e vai aumentar. E qual que é a única forma que nós temos de garantir que isso não aconteça? É pressionando os deputados estaduais a votarem contra. Se o governador, e aqui eu falo claramente que eu votei no Eduardo Leite, né, na expectativa de que haveria uma mudança na famosa gestão que ele propunha, que ele propusera à época, né? E, na verdade, aumento de tributo não é reforma na gestão. Você tem que, para melhorar a sua conta, ou você aumenta a receita ou diminui a despesa. Aumentar a receita, dois viés: incentivar o desenvolvimento e ou aumentar tributo. O que o governo está fazendo é aumentar tributo e está expulsando empresas com essa reforma tributária. Aqui nós temos que reconhecer o trabalho da SIX de Farroupilha, temos que reconhecer o trabalho do Daniel Bump, que vem fazendo um trabalho muito forte contra essa reforma tributária. A OAB vem se posicionando contra a reforma tributária. E
nós temos que pressionar. Nós temos a certeza de 2 vereadores aqui da Serra, dos 5, que vão votar contra. O deputado Elton Weber e o deputado Pepe Vargas. O deputado Búrigo, pelo que a gente sabe, também vai votar contra a reforma. O deputado Carteiro e a deputada Fran, eu não sei como é que vai ser o posicionamento deles. Não, mas da região aqui, que está em base aqui o Sérgio Turra vai votar contra, já abriu o voto que vai votar contra. Mas os 5 da região aqui, que tem domicílio eleitoral na região, nós temos que pressioná-los. E nós, como partido, temos que pressionar os deputados dos nossos partidos também para votarem contra essa reforma tributária. Porque nós não vemos corte de despesas, porque o número de secretarias do Eduardo Leite é maior do que do Sartori. Nós não vemos outro tipo de cortes que poderiam diminuir a despesa do governo do Estado. Não vemos projetos e propostas de atração de novas empresas. Só vemos um projeto que aumenta tributos. E é muito bonita a apresentação, até eu compartilhei no grupo dos vereadores, não sei se conseguiram analisar, mas ela está muito bonita. Mas é para inglês ver. É muita babuzeira. É muita enrolação. E não é assim que o Estado do Rio Grande do Sul vai sair dessa crise financeira, que não é de hoje, não é de 5 anos. É uma crise que vem há 30 anos. Então, colegas vereadores, o que a gente pede, e pede aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pressionem o deputado que você votou, o deputado estadual que votou na última eleição. Essa é a única forma que nós temos dessa reforma tributária não ser aprovada. Era isso, senhor presidente. Agora eu convido o partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, todos que nos prestigiam, a TV Serra, Leandro Adamati, a Rádio Espaço, que o William estava aí até há pouco nos prestigiando. Senhor presidente, o assunto que eu vou trazer, Zé Teodoro chegando da Rádio Miriam também, não podia ser muito diferente, né? É sobre o pacote, né, do nosso governador com os aumentos de impostos, né? A gente sabe que isso vai ter reflexo imediato na cesta básica, no nosso dia a dia, no leite, pão e os primeiros insumos para a nossa alimentação, sem contar em outros tantos, né, insumos e produtos que nós consumimos e são necessários para a nossa sobrevivência. Então, eu tinha anotado, sim, que nós temos que nos somar, né, aos nossos representantes estaduais, os nossos deputados. Eu acho que nós devemos cobrar e cobrar com firmeza, tendo em vista que eles representam a população. Nós também representamos a população. E a população, ela está muito clara, ela está muito contrária a este aumento, tendo em vista que vai sobrar e vai, teoricamente, aumentar os gastos da tão sofrida população gaúcha. Então, nós temos que nos somar, sim, aos posicionamentos da OAB, da SIC, CDL, Sindilojas, Sindigêneros, essas entidades representativas. A gente sabe que o BAMP também, e pegando a palavra do vereador Piccoli, e comentou, sim, faz esse papel representando estadualmente a Asgaf. Então, obrigado. Então, eu vejo que nós temos que nos somar e
pressionar os nossos deputados. Eu sou um que vou pressionar os deputados lá para que eles votem contrário a estes aumentos e a este pacote num contexto todo. E dentro da mesma questão, pacote, aumentos, a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul está perdendo espaço e perdendo arrecadação. Por quê? Diversas empresas e empresários estão buscando uma outra alternativa, até para a própria sobrevivência das empresas, né? E estão migrando para outros estados, principalmente para os estados aqui próximos, Santa Catarina, Paraná. E com isso aumenta ainda mais o déficit de arrecadação do Estado. E eu faço uma colocação que talvez ela seja interessante. Se nós conseguíssemos aqui no Estado igualar ao ICMS de Santa Catarina e Paraná, por exemplo, será que essas empresas migrariam para outras regiões? E acrescento, será que a arrecadação do ICMS ou dos impostos e tributos não aumentariam? Vou convidar os vereadores. E acrescento mais, aumentaria o emprego, a renda do nosso gaúcho. Então são coisas que devem ser levadas em conta. Porque só aumentar, tem momentos que as empresas fogem. Elas deixam até talvez de emitir uma nota fiscal. Então são essas questões que a gente tem que montar um contexto único, né, para encontrar um denominador. Porque se continuar desta maneira, eu percebo que o nosso Estado vai cada vez arrecadar menos, nós vamos ter empresas migrando e automaticamente o desemprego vai aumentar. Então, é uma coisa para ser analisada, na minha opinião. E uma outra questão sobre a volta às escolas, volta às aulas que o governador está pretendendo em si, e nós sabemos e ouvimos, né, pela imprensa e alguns relatos de pais, familiares e uma grande porcentagem dizendo que não mandarão seus filhos para a escola. Eu acho que é um posicionamento que deve ser levado em conta. Deve ser levado em conta, até porque não adianta ter as escolas abertas e funcionando se não temos os alunos. Ou ter os alunos ou ter a capacidade com 10, 15% em si da quantidade de alunos que deveriam estar lá. E eu vejo que talvez ali também tem um outro equívoco, né? O governo pretende que se inicie com as classes menores, pré-escola, primeiro, segundo ano. E se fosse inverter isso, se fosse começar com os adolescentes que já sabem se cuidar, que já sabem se defender, talvez isso poderia melhorar, poderia pelo menos ter uma possibilidade de começar a, sim, ter aula com a pessoa que já tem alguma condição de se defender sozinha. A gente sabe que as crianças, elas não têm esta capacidade de isolamento. Ela vai se abraçar, ela vai dar um beijo no colega, ela vai tocar o colega e vai colocar a mão no olho, na boca. Isso é natural, mesmo estando de máscara. E vamos ser coerentes, né? Uma criança com máscara já é difícil para nós que somos adultos. Imagina uma criança de 3, 4, 5 anos com máscara. Ela vai se sentir totalmente fora do contexto e sem dizer e sem contar que ela pode se prejudicar, sim, porque a gente sabe que a natureza e os nossos órgãos e organismo necessita de uma respiração natural, né, doutora Eleonora? Uma respiração sem empecilhos, né, diria isso. Então, dentro desta questão, a gente percebe que tem outras linhas e outras situações. Nós estamos preocupados, sim, com o comércio, nós estamos preocupados com a indústria, nós estamos preocupados com os restaurantes que não conseguem
abrir alguma parcela deles. Eu já lhe dou. Uma parcela deles que não conseguem trabalhar de forma natural. Nós estamos também preocupados com a indústria e também com a população que não consegue estar tranquila. A população está preocupada, infelizmente está preocupada. Então, dentro desta questão, eu levantei esse assunto justamente porque tem um outro segmento, ou um segmento que também está parado fazem pelo menos 6 meses. Né? Tem as escolas, tem a indústria, comércio, serviços, restaurantes, mas tem o segmento dos salões comunitários, por exemplo. Né? Tem aonde eles sobreviviam com aquele esporte que era praticado diariamente e com a venda de algum alimento, alguma bebida. Também a questão da prática do esporte, por exemplo. Talvez uma prática do esporte ela vai remeter ao nosso organismo se defender mais ou melhor do vírus, né, do Covid-19. São essas questões que talvez eu acho que seriam importantes fazermos uma análise, né, e ver se talvez não tivesse alguma possibilidade, né, de abrir, pelo menos, para fazer um almoço para 5 pessoas, 10 pessoas. Então, essas questões dos salões e o esporte, pelo menos, a gente percebe que também seria importante que se fosse olhado até num contexto de saúde pública. Eu cedo uma parte à vereadora Eleonora. Uma parte à vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, vereador Sensi, pela parte. É só para deixar claro, né, que o empecilho da máscara, ele é anatômico, não é orgânico. O que isso quer dizer? É chato de usar, mas de forma nenhuma prejudica o ato respiratório ou prejudica a troca de gases. Não existe nenhuma comprovação de que o uso da máscara piore o ato respiratório. E eu sempre digo, com um exemplo claro, coloque um cirurgião vascular numa cirurgia que dura 12 horas, que vai usar máscara, muitas vezes com face shield, com aquelas luzes todas em cima dele, por 12, 14 horas a fio. Se isso fosse verdade, vereador Sensi, né, isso eu sei que o senhor sabe, eu já vou encerrar, esse médico com certeza desmaiaria e morreria umas 3 vezes durante o ato cirúrgico e seria reanimado. Então, não há prejuízo algum respiratório com o uso da máscara, mas é um empecilho anatômico, terrível para uma criança pequena usar. Obrigado. Obrigado pela sua colocação, vereadora, contribuiu e esclareceu até, né? A gente tem uma impressão, né, teórica, né? A senhora foi técnica no assunto, então, como a senhora conhece bem o assunto, foi importante a sua colocação e agradeço a contribuição. Então, dentro dessa linha, nós temos que avançar, olhar e construir algo para o bem comum, para o bem de todos. A gente sabe, sim, que existem várias necessidades, várias demandas, e a comunidade está ansiosa, sim, para que a gente passe por essa etapa, por esse período, e ali na frente, não tão, até logo ali, não tão distante, a gente consiga encontrar um caminho e uma alternativa para voltar ao normal. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Agora eu convido o partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Maria da Glória Menigoto. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Leonora, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar também os nossos internautas e senhoras e senhores. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui representando o nosso município, né? E tratando o interesse
que vem de acordo com as pessoas 18. que aqui residem. Eu tenho visto em loco o problema causado na rua São Vicente, que talvez aqui muitos passaram por lá e até viram como está aquela rua, né? Já fizeram uma quarta tentativa para resolver o problema, mas tudo continua igual, ou então pior ainda do que estava. Até tem umas fotos aí que eu tirei ontem, gostaria até que fosse colocado ali um. Primeiro tiraram todo o paralelepípedo na subida do morro. Está bem ruim porque eu estava de carro e eu mesmo fiz, mas enfim, está ali. Tiraram então todo o paralelepípedo na subida do morro, ali na esquina da Vicente Dalmolin, tá? Tem uma empresa que está fazendo o trabalho de esgoto ali, fez desde fevereiro, e que prometeu a entrega da obra no máximo em 5 meses. Tudo certo. Iniciaram ali por fevereiro, março, se não me engano, essa obra, e está tudo bem. Mas eu quero dizer que está horrível aquilo. Está horrível, não há mais a possibilidade de passar caminhões ali, não tem mais a possibilidade, porque eu digo uma coisa, ocorre muito risco de voltar de ré esses caminhões e causar até um acidente muito grave lá. Então não adianta a gente se esmerar e ir atrás de deputados, tá? Para buscar verbas do governo para fazer obras necessárias, porque nossa gestão parece que está adormecida. Já vou te dar a parte. Eu fui buscar aqui hoje a emenda que veio de R$500 mil do deputado João Derli, que a gente pediu, e veio essa emenda. Então essa emenda veio a meu pedido do ex-deputado da Rede de Sustentabilidade, o João Derli, justamente para resolver um problema histórico, que é aquela, vamos dizer assim, a subida horrível que corta ali no Cinquentenário, onde já causou até vários acidentes. Eu mesmo perdi um grande amigo ali num acidente e que veio a falecer, morreu ali, tá? Eu mesmo perdi esse amigo. E aí, pasmem, senhoras e senhores, ainda não foi aprovado o projeto na Caixa Econômica Federal, sendo que o dinheiro está lá na Caixa, aguardando o projeto ser liberado. Isso traz uma tristeza muito grande, tristeza tamanha na gente, porque a gente se esmera, vai atrás, e vocês sabiam que a obra demorava uns 5 meses de esgotamento. Por que já não entregaram o tal de projeto? Eu não sei o que está acontecendo, realmente não sei o que está acontecendo, que as pessoas não enxergam, parece. As decisões têm que ser suas, do prefeito, e não jogadas a terceiros. Não sei se ele tem medo da verdade, tem medo das decisões, tem medo da caneta, eu não sei o que está acontecendo. Porque eu penso assim, que se tu tem medo de estar lá, tu está fazendo o quê lá? Quem não está preparado para as coisas, que não se meta. Porque eu penso assim, tinha que ter funcionários lá dentro, técnicos na secretaria, que façam as coisas. Mandaram embora muitos. Colocaram lá pessoas para assumir papéis que talvez não entendem. Isso que eu estou falando, eu ouvi da associação. Tá? Então não adianta falar mansa ou querer agradar a todos se tu não faz o papel de casa. Eu falei lá com alguns vizinhos das ruas que estão indignados, eles estão pedindo socorro. E eu digo assim, não mandaram o projeto em tempo hábil. Sabe, hoje mesmo eu fui lá na prefeitura para saber, que eu queria saber
a verdade das coisas. Eles mandaram o projeto em julho. Mandaram o projeto no mês de julho. E a semana passada, eles até, a Caixa Econômica pediu mais documentação, algumas coisas, e eles mandaram para a Caixa, semana passada, algumas documentações. Então, o projeto não está aprovado. Eu me pergunto, vocês sabiam que em 5 meses a obra de esgotamento ficaria pronta? Por que não fizeram o projeto nesse meio tempo? Por quê? Por que não começaram logo a fazer o projeto? Vocês sabiam que tinha emenda? A emenda está aqui. A emenda veio aqui, ó, 13 de março de 2019. Mas o dinheiro já está lá. Está na Caixa. E eu digo isso por quê? Porque a licitação, nós todos sabemos que depois que está aprovado o projeto, ainda tem que se fazer licitação para a obra. E pode... Quanto tempo demora uma licitação? Arielso deve saber. Muito, porque já foi secretário de obra. Mas deve demorar... no mínimo, mas 30, 45 dias. Mas no mínimo. E se não der, nenhum problema depois. Então nós estamos de mal a pior. Porque hoje a coisa está muito incerta para esses moradores. Mas muito incerta. Vocês viram como é que está. E aí eu digo assim... Antes, eles estavam com uma rua calçada. Não estava mil maravilhas? Era ruim? Sim. Mas estavam com uma passagem livre. E hoje estão com muita dificuldade. Seja lá, se tem de pó, de barro, né? Enfim, os carros, é difícil transitar, um automóvel. Não pode passar caminhões, até... Foi pedido uma placa lá de proibido a passagem de caminhões. Por quê? Por segurança. Lá tem mercado, tem comércio, que necessita entregar, fazer entregas, enfim. E todos estão esperando que a solução seja a mais rápida possível. Eu não vou parar de cobrar, porque... nós estamos representando a sociedade em geral. Porque com essa pandemia não podem, lá eles não podem fazer manifestações com aglomerações. Eles sabem disso. Senão eles estariam lá na frente da prefeitura fazendo as manifestações e não sei se não vão fazer. Não sei se não vão fazer. E é muito, muito, muito triste isso, vou dizer para vocês. Por quê? Porque está desse jeito. E pior, que eu vou dizer para vocês, pior, agora nós estamos em período eleitoral. Quando aprovado o projeto, vai demorar mais uns 30, 40 dias para se fazer a licitação. Então, este ano, eles não esquecem, esse ano não, até novembro no mínimo, até metade de novembro, esquece, não dá para fazer a obra. A obra vai começar depois de 16 de novembro. E a maneira que está aí, a situação daquela rua. Então, eu conversei com eles ontem, eles me pediram, eu quero apresentar um requerimento que está aí na mão de vocês. Eles solicitaram, mandaram por e-mail, né, que seja atendido de imediato, após a conclusão do asfalto, então, né? Porque antes, e eles estão fazendo essas reivindicações antes, porque eles sabem que tudo é demorado. Então eles me pediram, eu peço que todos os demais pares se juntem, para que se tenha êxito nos pedidos, né, desta associação de moradores de Nova Vicência. O requerimento que eu apresento aí, então é o seguinte: a vereadora signatária, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que se oficie ao Poder Executivo Municipal para o Departamento de Trânsito, conforme eles pediram, as seguintes reivindicações da Associação dos Moradores do Bairro Nova Vicência. Está aí
Tá, e o pedido deles está aqui atrás. A pintura de um dos lados da Rua São Vicente na cor amarela, proibindo estacionar, e um dos lados com a cor branca, estacionamento permitido. Tá. A outra, eles pediram uma lombada, né? Lombofaixa. Hã? Lombofaixa. Lombofaixa, mas isso aqui é outra coisa. Não, eles pediram quebra-molas, na verdade. E eu mudei aqui, porque eu conversei lá com o Rogir, e me disse ele que é melhor ser uma lombofaixa. Implementação de travessia elevada para pedestre. Na rua Luiz Fagrassi, que compreende o trecho da divisa em Ruas Bênito e São Vicente. Tá. Então, seria travessia elevada para pedestre. C. Implementação de travessia elevada para pedestre também na Rua São Vicente da Almolim, que compreende o trecho de divisa de Ruas Vêneto e São Vicente. D. Implementação de semáforo na Rua Domênico Fim, onde a mesma faz divisa com a Rua São Vicente. Esse é um pedido deles, né? Tais reivindicações levam em consideração a pavimentação asfáltica que a comunidade recebeu e também a reivindicação para as vias que estão ainda por receber asfalto. Mas a comunidade já se antecipa, realizando a tempo o pedido conforme ofícios anexos. Então, senhores colegas vereadores, eu pediria que a gente aprovasse esse requerimento para que, pelo menos, nós, juntamente com os moradores, com a associação, tenhamos força para que, logo que concluem as obras, que possa ser realizada esse pedido deles. E também, eu digo a todos vocês, passem lá, talvez eu acho que todos já conhecem, mas vejam a situação deles, a situação que está. Tentaram, fizeram de tudo, mas está problemático o problema lá. Tá, senhores vereadores? Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que depois coloque em votação. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegoto. No final do grande expediente será colocado em votação. Agora eu convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar aqui os colegas vereadores desta Casa Legislativa. Ouvi aqui o vereador Sense, quando ele fala o nosso governo. Governo estadual não é meu, né? Então, de quem votou. Leite, para mim, não me representa. E o que vem fazendo em contrário ao nosso povo gaúcho, não tem o meu aplauso, muito menos a minha concordância. Então, o Leite e o PT junto no mesmo saco, pouca coisa sobra, né? 45 e o 13, tá aí para vocês verem na próxima eleição se vai ter alguma aceitação ou não pela comunidade nas suas propostas. E a aprovação desse projeto, se for aprovado pelos deputados, mais uma vez vai demonstrar o quanto o governo Leite desrespeita a população gaúcha no que ele prometeu e no que ele está fazendo. Esse pacote de medida, aumentando a cobrança dos veículos, impostos do IPVA, entre outros e outras taxas que ele vem aí aumentando para poder, mais uma vez, colocar os gaúchos no gargalo dos impostos. Não bastam 6 meses do ano, agora mais esse aumento de impostos. Presidente, eu trago alguns requerimentos. Vou aqui, primeiramente, congratular com a família da linha 30, família Zamboni, linha 30, Capela Nossa Senhora das Dores, aonde, então, é a primeira vinícola com rótulo em seus produtos ser, então, totalmente
colonial. Esse produto aqui é o vinho e é um de extrema qualidade. Provei no final de semana, estive conversando com a família Zamboni, que fazem parte da feira nos finais de semana. Então, é algo que merece o reconhecimento desta casa pela dedicação, pelo compromisso da terra em fazer um produto de qualidade para pôr na mesa dos farroupilenses e do povo gaúcho. É o requerimento 204, desejando aqui sucesso nesta produção deste produto tão importante na mesa do brasileiro também. Requerimento 030 é um pedido de informação. Pedido de informação número 030, 2020. Para que o município, através da secretaria competente, prefeito municipal, possa informar essa casa o quanto de valor foi recebido pelo governo federal, o andamento do projeto previsto e também a previsão de início da obra, que é a pista de atletismo junto ao campo do Brasil de Farroupilha. Foi uma conquista de um trabalho árduo enquanto estive na secretaria e que depois teve outros indo na imprensa dizer que foi eu que conquistei, porque é bem assim as coisas. Mas jamais, nos seus espaços, disse que o Catafesta passou por lá, Catafesta esteve em Brasília, Catafesta cadastrou, Catafesta lutou e o recurso está aí e o projeto não sai do papel. Eu pedi informação para que a gente não perca esse recurso também, todavia que foi relatado anteriormente meu uso na tribuna, que há outros projetos que estão demorados. E essa preocupação é da comunidade, essa preocupação também é dos deputados que colocam o recurso para que a obra aconteça, que saia, acima de tudo, com qualidade. É o que a gente vem defendendo e é o que a gente continua defendendo. Não adianta fazer se é para fazer sem qualidade. O dinheiro público, ele tem que ser bem aplicado, com obras que, durem por muitos e muitos anos. E esse recurso, não sei se perdeu ou se está na caixa ou qual é o andamento. Requerimento 204, que foi feito 203, para que o poder público possa, através da secretaria competente, ver a possibilidade de melhoria na rua Leopoldo David Maniverno, bairro Santo Antônio. Também trago aqui um outro pedido de informação, 029, para que a prefeitura, através da secretaria competente, possa ir até esse loteamento, ver como está o processo de captação, de tratamento, de esgoto deste loteamento. E que possa informar a esta casa, todavia, que o empreendimento conforme as informações vindas do nosso gabinete, está com a sua licença vencida. Você possa ver, ou é somente a placa, ou somente tem que fazer alguns ajustes e também informar quantos metros cúbicos de esgoto já tratou, como é que está o funcionamento, porque já tem casas lá. E aquelas pessoas, quando compraram aqueles terrenos, que ninguém ganhou de graça, comprou porque tem tratamento de esgoto. Comprou porque o loteador prometeu que ia tratar o esgoto daquela família que comprasse lá nesse loteamento. E aí, está acontecendo isso? Eu tenho que responder esse munícipe o quanto antes, porque trouxe a demanda e o meu dever como legislador é passar informação para ele, porque para uns pode, para outros não sai do papel. Para uns acontece rápido e para outros nunca saem. A mesma situação. Falo aqui em loteamentos, construções. O que tem de errado? Então, algumas coisas têm que ser revistas.
Hoje estive conversando com o empresário e vou registrar aqui mais uma vez o orgulho de ter votado no Bolsonaro, do orgulho de ter um presidente que realmente está fazendo para o nosso país. O que seria dos nossos empresários neste momento se o PT fosse governo? A maior quebradeira da história do Brasil. Não está sendo fácil para o empresário, mas poderia ser pior se tivesse o PT. Hoje o empresário tem o auxílio para manter seus funcionários dentro de um padrão de vencimento mensal, com auxílio do governo federal. Os que estão desempregados, neste momento, estão recebendo um valor de auxílio, entre outras formas de auxílio vindo do governo federal, totalizando mais de 58 bilhões até este momento em auxílio aos brasileiros. Registro o cumprimento de ser bolsonarista, ter votado, feito campanha para esse presidente. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje era isso. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Antes de nós encerrar o grande expediente, eu quero saudar o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, que está aqui presente também, e saudar o Jorge Brooks, Jornal O Farroupilha, que está também aqui presente. Antes de finalizar o grande expediente, então, nós vamos colocar em votação os requerimentos e os pedidos de informação formulados pelos vereadores. Então, eu coloco em votação o requerimento número 65 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. É 205? Retificando aqui o requerimento 205 de 2020, encaminhada pela vereadora Maria da Glória Menegotto, né? Então, a vereadora signatária, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que oficie o Poder Executivo Municipal para que o Departamento de Trânsito as seguintes reivindicações da Associação de Moradores do bairro Nova Vicência. Então, a pintura de um lado da rua São Vicente, na cor amarela, proibindo estacionar. B, implantação da travessia elevada para pedestre na rua Luiz Faguerassi, que compreende o trecho na divisa da rua Vêneto com a São Vicente. Então, até para clarear, seria uma lombofaixa. Né? Então, de repente, a gente até muda na hora da solicitação. Isso. E no C, implantação também de uma travessia elevada para pedestre na rua São Vicente Dalmolin, que compreende o trecho da divisa da rua Vêneto com a São Vicente, também uma lombofaixa. E a D, a implantação de um semáforo na rua Domênico Fim, onde a mesma faz divisa com a rua São Vicente. Então, é uma reivindicação da comunidade, então os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente e senhores vereadores, eu acho que o presidente aqui estava já falando sobre a vereadora Glória com a concordância. Travessia elevada pode até pensar numa passarela ou algo dessa maneira, né? E a gente está entendendo o que era, que é na verdade é uma lombofaixa que não deixa de ser uma lombada com uma faixa para que as pessoas de pedestre, que as pessoas possam passar. Tanto isso na letra B aqui do requerimento, como na letra C. E também na letra C, implementação de travessia elevada para pedestre na rua São Vicente Dalmolin. Acho que não é São Vicente só, né? É a rua São Vicente, né? E que compreende o trecho das ruas Vêneto e São Vicente. A Vêneto é a que desce para o Balneário Santa Rita, lá, como é que eu vou dizer assim, para o esquecido Balneário Santa Rita, e da rua São Vicente, né? É Vicente Dalmolin. Hã? Não é o São aqui, né? Isso. São Vicente é embaixo, exatamente. Então, só consertando isso e aprovamos e até gostaríamos de subscrever o requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Ariel Soárcego.
Encaminhamento de votação ao vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E acho que a vereadora Glória antes acabou esquecendo de dar a parte que eu havia solicitado. E somos favoráveis ao requerimento aqui, mas só para trazer informações também sobre o projeto. Realmente voltou da Caixa na semana passada o projeto, com 2 solicitações de alteração no projeto. Para quem já teve alguma interface com os projetos da Caixa, e o David, quanto secretário, sabe bem do que eu estou falando, aprovar um projeto na Caixa é complexo. E, além de complexo, é demorado, porque a velocidade de aprovação, a Caixa, a Gigov, que é o setor da Caixa que trabalha com os projetos, eles atendem toda a região da Serra. Então, são todas as emendas, todos os recursos de Farroupilha e de todos os municípios da região. Então, é um processo lento, demorado, e eu discordo da senhora de falta de profissionais competentes, porque o setor de planejamento é um dos setores técnicos da prefeitura que contemplam um dos melhores quadros técnicos que o município tem. E são os mesmos praticamente, com uma ou que outra alteração desde 2013. E é assim, infelizmente, essa demora acontece. E também ela é ruim para os moradores, mas nós temos que olhar o bem maior. Foi trocado toda a rede de água, toda a rede pluvial, foram feitos todos os ramais novos, tanto de esgoto, e os ramais e nas transversais. Então foi feita uma grande obra na Avenida São Vicente, que vai ficar para a posterioridade. Quando tiver o asfalto e parabenizo a senhora por ter captado esse recurso junto ao deputado João Derli, enquanto era deputado federal da rede, e por muitas vezes eu também estive em Brasília cobrando a liberação do recurso. E quando essa obra estiver concluída, o benefício vai ser muito grande. Então, às vezes, nós precisamos ter um pouco de paciência, é ruim, mas esse período de chuvas também que nós tivemos, em conversa com o secretário Gelson, estava buscando raspas de asfalto para pelo menos dar uma amenizada, mas é complexo. Quem já passou pela Secretaria de Obras, e nós temos 2 ex-secretários aqui, também sabe o quão complexos são essas questões. E você botar pó de brita, foi posto pó de brita, mas com a chuva leva. Então, botar um asfalto em cima, não tem como, porque logo em seguida vai vir a camada asfáltica. Então, nós temos que fazer ações emergenciais com brita, com pó de brita, mas muito em breve, amanhã ou quarta-feira, já está indo para a Caixa as correções, e tão logo a Caixa liberar, vai para a licitação, e a comunidade do bairro Cinquentenário, Nova Vicenza, terá essa obra atendida e que tem a assinatura da senhora, mas agora nós precisamos ter um pouco de paciência nesse momento, porque a obra vai sair. E não é a gente pressionando, gritando ou falando dos técnicos que vai agilizar a ação. Está tudo encaminhado, eu sei que a senhora esteve na secretaria, quem encaminha os documentos para a Caixa é a mesma menina desde 2013, então a tramitação está acontecendo de forma como deve ser. Então, senhor presidente, votamos a favor do requerimento e acredito que, após a pavimentação, o próximo governo terá mais ações nessa região. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Encaminhamento de votação ao vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Alô. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. O Partido Progressista vota favorável e, com a concordância da proponente, subscrevemos o requerimento. 2 coisas, pelo que a vereadora falou. Acho que faltou sim planejamento. De iniciar a obra
sabendo que não tem um projeto pronto, a gente sabe quanto demora uma licitação, vão lá mexer naquela rua, agora fica meses e meses daquela maneira que está lá, com poeira, com barro, com buracos, né? Gastando dinheiro público para ir lá fechando os buracos por enquanto, essa é a verdade. Isto para mim é falta de planejamento. Quando se começa uma obra, tem que saber, mais ou menos, pode falhar um mês, 45 dias. Agora, meses e meses não é possível. Tá? E espero também, senhores vereadores, que quando esse asfalto for colocado lá na São Vicente, que seja colocado um asfalto que dure pelo menos 5 anos, que é a garantia do asfalto. Não que nem a Papa João 23. E vai ter que asfaltar logo em seguida. Inclusive, eu recebi a semana passada, pedi para passar para os vereadores, se algumas bancadas quiser ainda, a Renata está aí para dar uma cópia da resposta que veio sobre a rua Papa João 23. De quantos centímetros tinha e tudo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. Encaminhamento de votação, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Eu só quero responder aqui para o vereador Fabiano, que realmente esqueci antes de dar a parte, mas o problema não foi o período de chuva. Não é esse o problema. O problema é que o projeto realmente foi mandado muito tarde, em julho só, porque começaram em fevereiro. Sabiam que ia durar mais ou menos uns 5 meses. Por que já não fizeram? Eu sei que são técnicos, são competentes. As pessoas, com certeza, são competentes. Mas poderiam ter feito esse projeto antes. Porque agora, eles já mandaram, inclusive. Não é que vão mandar. O que faltava, já mandaram. Pode ser que volte de novo faltando mais alguma coisa. Que é assim que acontece mesmo. Mas já mandaram o que pediram. Né? Então, o problema é isso aí. Eu concordo que a obra é grande, realmente, mas eu discordo, sim, e concordo com o vereador Kiko Paese, que falou aí, que os moradores, gente, antes, pelo menos eles tinham como trafegar naquele local melhor do que hoje, muito melhor. Agora está difícil para conviver. E mais, se essa obra pudesse ser feita logo, quando aprovar o projeto, depois da licitação, não. Nós estamos em período eleitoral, temos que pensar nisso. Agora vai demorar muito mais. Pode ter certeza que isso aí vai começar depois de novembro. Era isso. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, em votação, o requerimento 205 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto, então, com as correções aí da travessia elevada, então, por lombo faixa, e também na letra C, a rua São Vicente Dalmolin, ficará Vicente Dalmolin, né, para ficar bem correto. Então, em votação, o requerimento 205/2020. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salibe dos Santos e com a subscrição da bancada do MDB e com a bancada do PP. E aprovado por todos os vereadores presentes. Agora colocamos em votação o pedido de informação 29 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12, combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, que seja solicitado através da Secretaria do Meio Ambiente, para que nos informe como está sendo o funcionamento da captação de esgoto no loteamento denominado Felicitar, bairro São Francisco. Então, colocamos em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tadeu Salibe dos Santos, ausente
com ausência justificada. Colocamos em votação o pedido de informação número 30 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Então, também solicitando ao prefeito municipal, né, informações sobre o projeto da pista olímpica de atletismo, que deverá ser construída no bairro Cinquentenário. Eu acredito que seja no estádio das Castanheiras. E quanto aos valores recebidos do governo federal, andamento do projeto e previsão de início das obras. Então, é uma solicitação do vereador Sidnei Catafesta. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente e senhores vereadores, nós vamos votar favorável, e acho que é interessante realmente, é que é uma administração que ela fala 10 vezes da mesma obra, que vai fazer a obra. Eu estou conseguindo recurso, vou atrás do recurso, vou de atrás do dinheiro, e aí depois vai de atrás do engenheiro, vai de atrás do não sei o quê, né? E aí vai indo, depois vai lá, anuncia a obra de novo, daí diz que, não, agora anuncio de novo porque o projeto vai ser aprovado. Na verdade, essa obra já devia estar pronta. Por todas as vezes que foram na imprensa falar desta obra, é uma obra que já devia ter tido aqui o campeonato mundial de atletismo, de tantas vezes que já falaram dela. E a última vez que eu vi o prefeito falando na rádio, parecia que no outro dia já ia começar, e que, inclusive, era para ter quase, eu vi um secretário falando, que quase aquelas Olimpíadas que tem lá dos alunos aqui de Farroupilha, que não precisava mais levar eles para fora de Farroupilha, e olha quanto tempo faz, hein? Se tivesse tido aula, e agora o Covid, ou a pandemia é culpada de tudo, se tivesse tido aula normal, teriam levado a Caxias do Sul de novo, e eu acho que o ano que vem vão ter que levar de novo, se for o caso, porque não vai estar pronta a obra de novo. Então é sempre um atraso. Assim como é a questão da rua, que eu vou falar agora, da São Vicente, que é falta, sim, de planejamento, vereador Kiko, vereadora Glória. Porque uma obra, e vamos dizer, de capeamento asfáltico, ou de botar o asfalto cima de paralelepípedo, vai ser a melhor delas, porque pelo menos fizeram a parte de baixo, né? Que as outras não fizeram nada, e está aí os problemas que está dando, né? Então, não tem rua que não tem canalização embaixo, e fizeram o asfalto em cima. Então, a melhor delas é essa, só que sem planejamento, e daí o transtorno muito maior para os moradores. Mas que bom que vai sair a obra. É uma obra interessante, os moradores, eu já morei no Cinquentenário, eu sei a utilidade que pode ter um asfalto mas um pouquinho mais de planejamento não faria mal para ninguém, né? E é esse atropelamento que faz as coisas acontecerem desta maneira. E esta obra aí da pista já foi prometida alguma vez. É só para dizer que tem a obra, né? Vai dizendo. E assim, depois eu vou falar de outras obras aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ariel Soárcigo. Então, em votação, o pedido de informação número 30 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salib dos Santos. Quero fazer uma saudação especial ao ex-secretário Roque Servinini, ex-vereador, que está presente nessa noite aqui. Obrigado pela presença. Em votação, o requerimento 203 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja realizada com urgência reparos no calçamento na rua Leopoldo Davi Maniverno, em frente ao numeral 04, bairro Santo Antônio,
pois nesse local pedras se soltaram no calçamento, conforme a foto em anexo. Então, em votação o requerimento 203 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salibe dos Santos. Também em votação o requerimento 204 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações para a cantina familiar rural de Danilo Zamboni, localizado na linha 30, Capela Nossa Senhora das Dores, em Farroupilha. Então, os vereadores que... Encaminhamento de votação ao vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação a todos. Eu quero, com a concordância do autor do requerimento, subscrever, porque, na verdade, essa família lutou muito para poder instalar na sua propriedade essa cantina. Então, nós conhecemos muito bem a família, inclusive o seu Danilo, o filho Juarez, o que lutaram e o que estão hoje fazendo seus negócios. Sua produção está quase toda comprometida com o vinho familiar que eles estão realizando na propriedade. Então, gostaríamos, com a concordância do vereador Catafesta, subscrever e parabenizar, sim, essa família Zamboni pelo envolvimento e o trabalho que estão realizando naquela comunidade da linha 30. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Mário Belaver. Então, vamos colocar em votação o requerimento 204 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salibe dos Santos, com a subscrição da bancada do MDB, PP e todas as bancadas. Então, subscrito por todas as bancadas e aprovado por todos. Então, realmente, José Mário Belaver está de parabéns à família Zamboni, né, pelo empreendimento lá. É a primeira cantina colonial legalizada hoje pelo Ministério da Agricultura, né, onde que pode vender, se eu não acredito, até 20 mil litros, se eu não me engano. Então, está de parabéns à família Zamboni. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.